Atlas, a Terra e suas omoplatas. Atlas era filho de Gaia com Urano. Tal qual outros titãs, era a encarnação das forças selvagens da natureza nascente. Dos cataclismos iniciais ao tempo que Zeus se encarregava da criação. Vindo das forças da desordem, a bem dizer do caos, que se encaminhavam e tornavam ordem para a terra incrementar de um regaço mais acalmado para a vida e cúpula consciente, os humanos. Atlas aliou com outros titãs, fez parte das forças do caos e da desordem, dos que pretendem alcançar o poder supremo pelo que atacaram o Olimpo. Uma versão melhorada de A Torre de Babel, onde os homens pretendiam conquistar à força o próprio céu. Zeus, triunfante, castigou seus inimigos da matéria, dos sentidos, inimigos da espiritualização harmonizadora. Lançou no Tártaro, na região mais profunda do Hades, para que de lá nunca fugissem. Essa é a versão anterior do inferno pio-orado, que predomina então. E no castigo dos teólogos, Deus expulsou a Eva e o Adão do paraíso como se o próprio Deus estivesse em perigo, ameaçado, já que descobriu os erros na sua criação e os expulsou sem dar satisfação. Mas Zeus reservou uma pena especial para Atlas, sustentar na omoplata o seu, quer dizer o céu, para sempre. Se o castigo é eterno, tantos de nós o entenderam como terno e vestiu Atlas sustentando a terra na omoplata. E eu resolvi investir nele novamente, desvesti o Atlas. E quando descrevi as preocupações de Poseidon, o deus dos mares, que se preocupava com as águas dos mares que haviam sumido, o mar deveria se preservar para os navegadores, para que os que tivessem a coragem incrível de navegar no indiviso, no invisível. A sua preocupação era com os mares. E mesmo Zeus tendo outros irmãos, o mesmo Zeus, que não sendo único, não precisou da teologia para se submeter em uma trindade, especialmente incorporando um que sempre se disse filho do homem e que se destacou individual, independente, eu e o Pai. Sai dessa, uai. A preocupação do Poseidon é que a essa época era conhecido como Netuno pelos romanos, era com as águas do mar que diminuíram. Ele resolveu, mesmo sendo um deus, convocar a inteligência humana para assessorá-lo e resolver essa questão de mar. Determinou aos seus entes marinhos
que trouxessem perante si Sir Isaac Newton. Para isso, os golfinhos pulavam e saltavam no mar, onde toda a tarde ia contemplar e para atrair a atenção do sábio pesquisador, os golfinhos saltavam. E quando conseguiram, conduziram ele em uma nau viking, conservada e encontrada no fundo do mar. O barco viking, pela sua beleza extraordinária, atrai o sábio, e este adentrou a bordo. E os golfinhos impulsionaram o barco a tal velocidade que atravessaram o vórtice do tempo e o depositaram, o barco e o pesquisador, aos pés de Netuno. Sir Isaac Newton tirou mais uma vez o chapéu, uma saudação, dessa vez ao deus do mar. Netuno explicou-lhe que as águas sumiram. Indagou: onde estavam então? Sugeriu-lhe Sir Isaac Newton: convoque Lavoisier. E Netuno tinha outra questão. Ele era francês, o Lavoisier era francês, não chegado aos banhos, e a água não era fácil aos entes do mar, das águas chegar até ele, pois, como todo francês, era mais dado a perfume. Netuno aventou a hipótese de usar Atlas, que podia transitar tanto na terra quanto no mar. Mas Atlas sustentava a terra. Como resolver então? Ora, essa eu resolvo, atalhou Sir Isaac Newton. A terra é sustentada pela força da gravitação e a presença de Atlas é opcional. Então eu vou atrás do Atlas. De imediato, Netuno agradece a Sir Isaac Newton e o repõe na sua viagem de volta. Até hoje nos mares, ao cair da tarde, os golfinhos saltam para atrair a atenção de Sir Isaac Newton. E isso virou tradição. Netuno vai ao polo, explica ao Atlas que ele não precisa sustentar a terra ou os céus. Zeus, isso foi coisa de Zeus, que se esqueceu que sustentar a terra era uma tarefa apenas momentânea. Acaba arrematando melancolicamente. Desde que Zeus aceitou assumir uma imagem e semelhança do homem, ele vive cheio de sono, entediado, dorme e dorme, espera como homem um dia ser julgado. Um julgamento, afinal, que os teólogos sempre têm adiado. Pois é, Atlas, traga-me o Lavoisier, sussurrou Netuno, que foi ao Polo Norte e, por sorte, encontrou de perto a orelha do Atlas, cansado, entediado. E o Atlas convocou Lavoisier, que se fez acompanhar de um tal de Avogadro, o do número. Depois de minuciosa pesquisa, concluíram: a água não está no mar. No ar, onde está então? Ora, só se estiverem lençóis subterrâneos, abaixo do chão, arriscou Lavoisier. Pois na natureza nada se perde, nada se cria. Permanece tudo o que havia. Lembrou Netuno. Eu viera, Minerva, remexendo o chão. E incontinente, sacou do tridente
e fez alavanca bem na falha de Santo André, e a água esguichou. Por 40 dias, por 40 noites, choveu, e isso promoveu o chamado dilúvio universal. Para outros, era de tal vazamento, o das águas superiores que escorriam, cobriam, inundando a terra, levando a arca de 40 covados. Até lá, no Monte Arará, a 3.896 metros. Salvaram-se todos os animais, até os desconhecidos de todos os tempos idos, não é? Uma façanha do tal Noé. E Noé, seja como for, foi o primeiro flutuador. Outro construtor do primeiro barco, que deve merecer tão bem também as imprecações do velho do Restelo. E tais imprecações, não é? Deve se estender a quem encomendou o tal primeiro barco. J ou não de João. Ribeirão Preto, segunda-feira, 16 de agosto de 2010. João Ferreira Filho.